Olá, que Deus abençoe a todos. Nós iremos compartilhar uma mensagem que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, porque quando a gente ouve a palavra de Deus e coloca em prática, a nossa vida muda, o milagre acontece. Pode ter certeza disso. Então, eu peço para você compartilhar essa mensagem, enviar no grupo do WhatsApp, compartilhar no Facebook, no Instagram, no TikTok. Compartilhe, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, porque esse canal aqui, nós usamos eles para ganhar almas para o reino de Deus, para salvar os perdidos, porque a palavra de Deus é um remédio para quem está sofrendo. E se você quer esse remédio, se volte para Deus no nome de Jesus, amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 21, versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-as colocado nos ombros dela, despediu com o menino. E ela se pôs no caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Você vê que teve um conflito familiar. Ismael, ele começou a rir de Isaac, porque Sara era uma senhora idosa, e aí Ismael começou a rir, debochar, e Sara não gostou, e mandou a escrava e o filho de Abraão embora. Mandou Abraão fazer isso, e Abraão obedeceu, porque Deus tinha falado para fazer o que Sara tinha pedido. Mas aí eu fiquei pensando, Abraão era tão rico, por que despediu um menino sozinho com Agar? Olha no versículo 15. Olha só, no finalzinho, ó. Ele colocou nos ombros e despediu, mas ele deu só pão e algumas vasilhas de água. Poxa, como é que pode? Abraão vai despedir o filho e a mãe dele e só dá pão e água. Abraão sendo tão rico. Abraão era muito rico. Aos olhos humanos, foi até uma maldade que ele fez. Foi ou não foi? Foi. E mandou ela caminhar no deserto. Mas aqui tem algo muito importante. Abraão queria que Ismael tivesse uma experiência com Deus. E duas coisas, eu acredito nisso, que Abraão queria que Ismael tivesse uma experiência com Deus, e teve, porque Deus, se você continuar lendo, você vê que Deus, ele ouve o choro do menino e responde o menino e socorre o menino. Deus tinha prometido a Ismael que ia fazer levantar um grande povo através dele. Você vê que Deus tinha mostrado que o milagre, mas para a gente tomar posse do milagre, a gente passa pelo processo. E qual foi o processo aqui? Primeiramente, do aquebrantamento. Só deu pão e água. Ele poderia dar um monte de servo, com um monte de animal, com alimento. É ou não é? Camelo. Ele podia ou não podia? Podia. Mas ele não deu nada, só deu pão e água. Por quê? Porque Ismael precisava ser aquebrantado, porque ele se achava o dono, é como diz aí fora, o dono da cocada preta, cheio de vaidade,
por ele ser o primogênito de Abraão, mas a promessa não estava nele, a promessa estava em Isaac. Só que ele se envaideceu de uma tal maneira que desrespeitou a Sara, que ele ria de Isaac. Olha só, um irmão ri do outro. Você vê a maldade que estava dentro dele, e isso precisava ser tratado. E às vezes a gente passa por um deserto, Deus está tratando da gente, está tratando algo dentro de nós, mas muitas das vezes a gente rejeita. E aí o fato da pessoa rejeitar o processo, se entregar ao pecado, se entregar aos desejos da carne, leva ela ao sofrimento, a sentir dor, e até mesmo morrer antes do tempo. Então nós temos que buscar entender o processo que a gente está passando. Como assim entender? A gente precisa, principalmente da fé. Sem fé a gente não é nada. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas precisa também de aquebrantamento, de humildade. A pessoa não aceita nada, ela acha que já sabe tudo. E você vê que Abraão aqui fez o filho se aquebrantar, porque ele tinha tudo na mão. Abraão era como se fosse o rei, o milionário da época, ele tinha tudo na mão. E ele era filho de Abraão, de uma pessoa famosa na época. E Abraão era famoso. Então Ismael estava cheio de si. E aí o que aconteceu? Ele foi aquebrantado. Ele foi para o deserto com pão e água. Talvez você está numa situação que você está no deserto com pão e com água. Porque também, se te der muito dinheiro na sua mão agora, você pode se perder. Se a bênção, se o milagre que você tanto espera chegar agora, você se perde. Porque dá muito dinheiro para uma pessoa magoada, para você ver. Ela vai começar a pisar nas pessoas. Ela vai começar a humilhar. E ela vai se achar que ela pode tudo. E na realidade nós temos limites. Você vê que às vezes a gente vê as pessoas passando do limite. Mas por quê? Por causa da vaidade. Eu vou até falar aqui a respeito de patrão e empregado. Às vezes o patrão passa do limite com o empregado. E aí manda o empregado que mentir para poder vender, para poder a empresa dele crescer. Ele está passando do quê? Do limite. Mas por quê? Por causa da vaidade, porque ele acha que ele pode tudo. E na realidade, nós temos que respeitar os limites de Deus. Nós precisamos ser aquebrantados, ter um coração humilde. Tem gente que não se ajoelha para orar. Você vê que quando o povo de Israel, na época de Moisés, quando o povo pecava, o que Moisés fazia? Se colocava de joelho e clamava a Deus para que acalmar a fúria de Deus, porque Deus tinha momento que queria matar todo mundo, por causa do pecado, da rebeldia, da desobediência. E aí, para acalmar o coração de Deus, Moisés se humilhava: Senhor, perdoa os pecados desse povo. Nós temos que ter um coração quebrantado. Por exemplo, o perseguidor da igreja, Saulo,
Por exemplo, eu vi até um pregador pregando uma coisa interessante, que quando o Senhor Jesus apareceu para Saulo, e ele caiu do cavalo, ele se prostrou de joelho, porque ele sabia que ele estava diante de uma divindade. Porque se ele não tivesse se prostrado, eu acredito, sou eu acredito que ele tinha morrido. Mas Saulo, ele se aquebrantou, ele se colocou de joelho e perguntou: quem és, né, Senhor? Aí o Senhor Jesus se revelou a ele: sou eu, Paulo, a quem você persegue. Então você vê que nós precisamos ter um coração aquebrantado, se humilhar na presença de Deus. E Ismael, ele se tornou, voltando aqui, Ismael se tornou um líder de uma grande nação, mas tudo começou como? Ele teve que ser quebrantado. Você é o líder da sua casa, que está me ouvindo agora. Você tem que, para você liderar a sua casa, você tem que liderar com humildade. Você não tem que impor nada, mas você tem que buscar de Deus sabedoria. Sabedoria. Talvez a pessoa, sabe o que às vezes, nós estamos aqui, a nossa igreja aqui é do lado do hospital. Sabe por que tem muita gente doente lá naquele hospital lá? Porque está sendo aquebrantada. Muitas das vezes a doença vem para quebrantar a pessoa. E se ela não se aquebrantar, se não se consertar, morre lá dentro do hospital. Essa que é a verdade. Nós temos que sempre ter um coração humilde, e nada justifica: pastor, eu fui injustiçado. Todo mundo é injustiçado, mas a realidade é que a gente tem que virar a página e não pode ficar dando uma de coitadinho a vida toda. Nós temos que reagir. Nós temos que buscar de Deus tratamento espiritual. E isso começa quando a gente decide ser humilde. Tem gente que tem dinheiro e é soberbo. É soberbo. A gente tem que tomar cuidado com isso. A pessoa tem dinheiro, ela pisa na outra. O marido é porque tem dinheiro, humilha a esposa. E a esposa também humilha o marido, porque às vezes a esposa ganha mais do que o marido. Sabe? E nós temos que saber lidar com isso. Porque senão a pessoa, ela se deixa se levar por uma vaidade que vai destruir ela. Vai destruir a família dela. Mas por quê? Porque a pessoa não respeita o limite. E nós temos que respeitar isso. Por exemplo, as pessoas às vezes até se envaidecem. A minha igreja é grande, mas o que adianta? A sua igreja é grande, mas você é um derrotado? A igreja é muito... E é um bobo. E às vezes é um bobo. Está dando dízimo e oferta numa igreja que o pastor lá está andando no luxo e você não anda no pão e na água. Essa que é a realidade. E aí a pessoa está se envaidecendo: a minha igreja é um luxo. Para com isso. Seja humilde. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Mas as pessoas às vezes se envaidecem por besteira. E no reino dos céus, no reino de Deus, não tem nome de denominação não. Só vai entrar no céu quem obedece à palavra de Deus. Mas aí a pessoa, ela é tão pequena e tão vaidosa, que ela fica engrandecendo a igreja grande dela. Não entendeu nada ainda do Evangelho.
da palavra. Então nós temos que ser humilde, porque quando a gente é humilde, a gente nunca perde, nunca. E você vê aqui que Ismael, ele teve que aprender a ser humilde, porque Deus, ele recebeu o pão e a água e foi para o deserto. Mas por que ele recebeu o pão e a água e foi para o deserto? Porque ele não era humilde. Ele estava rindo do irmão mais novo. Às vezes eu fico impressionado. Uma vez eu estava vendo um vídeo na internet, um camarada fazendo piada com um deficiente físico. E todo mundo rindo. Para com isso. Você vê que muita gente gosta de fazer piada do pobre. Fazer piada do pobre. Mas quem fez o pobre? Foi Deus. Quem fez o rico? É Deus. E você está rindo de uma coisa que Deus fez. Você vê que as pessoas, elas se deixam se levar, até os grandes pregadores. Você vê até o rei Davi, ele não perdeu uma batalha, mas deixou a vaidade entrar no coração e achou que podia tudo, e pecou, adulterou e mandou matar. A realidade é que a gente não pode tudo, nós temos limite, temos que ser humilde. Se você for colocada como rei ou como rainha, permaneça humilde. Mas a realidade é que as pessoas, elas não respeitam a palavra. Porque, entenda bem, a felicidade está na humildade. Você pode repetir, anota aí. A felicidade está na humildade. O orgulhoso sofre. O orgulhoso sofre, porque o orgulhoso quer sempre ser tudo do jeito dele. Não tem que ser do jeito dele, tem que ser do jeito certo. Por exemplo, muitas pessoas estão se matando de trabalhar e perdendo a saúde, por quê? Porque são orgulhosas. A realidade, a pessoa não tem que trabalhar muito, ela tem que trabalhar certo, com sabedoria. Trabalhar certo. Porque a gente trabalhando certo, com sabedoria, a gente vai viver uma vida feliz. Por exemplo, tem pessoas idosas que são o quê? Teimosas. Se não for do jeito dela, ela não faz, fica de cara emburrada. Não. Procure fazer do jeito certo. Procure fazer sempre da melhor maneira. Seja humilde para ouvir bons conselhos. Mas a pessoa não quer ouvir. Não, tem que ser do meu jeito. A pessoa vai fechar um negócio grande. Ela tem que procurar ouvir conselhos para ver se realmente ela vai se dar bem naquele negócio. Mas a pessoa não quer. Não, eu vou fazer aquele negócio, pronto e acabou. Não. Nós temos que ser humildes. Sabe, o que eu estou falando para você, eu falo para mim também. Eu sou o pastor da igreja, mas eu também tenho limites. Por exemplo, eu teve um momento na minha vida que eu fui pastoreado por outros pastores. E hoje, com o entendimento que eu tenho, eu vejo que teve pastores que passaram do limite. Por quê? Porque queriam mandar na minha vida pessoal. Na sua vida pessoal, quem manda é você. Você não pode deixar ninguém invadir o seu espaço.
Quem decide quem você vai namorar, o negócio que você vai fazer, é você, não é ninguém. Mas às vezes a gente vê certas coisas, ou passa por certas coisas, que a gente vê que as pessoas passaram do limite. Mas por quê? Por causa da vaidade, que elas achavam que tinham que mandar na vida de outra pessoa, e não é assim que funciona. Você não tem que aceitar ninguém colocar fardo nas tuas costas. Colocar fardo. Por exemplo, a gente orienta. Ah, pastor, eu estou gostando de um rapaz, só que o rapaz é 20 anos mais novo do que eu. Eu oriento, vai dar problema. Se você investir nesse relacionamento, você vai ter problema. Porque hoje você não tem problema. Mas daqui a 30 anos, você vai ter uma certa idade e a pessoa ainda vai ser nova. E aí como é que fica? Ah, pastor, mas quem decide sou eu. Claro, quem decide é você. Mas a minha parte eu fiz, te orientei. Eu não decidi por você. Quem decide é você. Por exemplo, quando a gente atende as pessoas aqui na igreja, a gente orienta. Mas quem decide é a pessoa, porque senão, se der errado, vai botar a culpa em quem? Em mim. Eu falo, não quero carregar a culpa de nada. A gente orienta na palavra. A Bíblia nos aconselha a não ter sociedade com uma pessoa incrédula. Ah, pastor, mas eu tive uma boa oportunidade de um sócio. Ele vai investir muito dinheiro na minha empresa, vai ser meu sócio. Mas é de Deus? Não é, então sai fora. Ah, mas ele vai investir muito dinheiro. Quem decide é você. Eu orientei na palavra. A Bíblia fala: nenhuma comunhão com o incrédulo. Fala do jugo desigual. Eu preguei para você a palavra. Eu aconselhei o que Deus nos ensina. Agora, quem decide é você. Se você não for humilde para receber os conselhos de Deus, você vai quebrar a cara. Mas depois não coloca a culpa em mim, não coloca a culpa na igreja. Tenha consciência das suas atitudes. Ah, pastor, eu crio meu filho do jeito que eu quiser. É verdade. Mas eu aconselho a você a criar debaixo da orientação da palavra de Deus. Porque você agindo dessa maneira, você vai viver uma vida feliz. E o seu filho vai ser criado debaixo da proteção de Deus. Ah, mas quem decide sou eu. É verdade, quem decide é você. Mas uma coisa eu te aconselho: se você obedecer os conselhos de Deus, você vai ser feliz. Mas a realidade é que as pessoas têm rejeitado os conselhos de Deus, têm rejeitado os bons conselhos e têm sofrido. Não. Por exemplo, às vezes a pessoa quer porque quer um negócio. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje, o momento que a gente está vivendo hoje, do celular, da televisão, do computador, da internet, tem deixado as pessoas muito ansiosas. Por quê? Porque quando você entra no celular, o que eu estou falando foi um psiquiatra famoso que falou, e eu estou só repetindo o que ele falou. Quando você entra no celular para fazer qualquer coisa, você tem respostas rápidas. É ou não é? Então o teu cérebro, ele começa a se adaptar com respostas rápidas. Mas a vida não nos dá respostas rápidas. E aí a gente acaba
inconscientemente querendo o quê? Que as coisas aconteçam rapidamente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa ter o quê? Paciência. Você vê que uma coisa puxa a outra. Toda pessoa orgulhosa não tem o quê? Paciência. Não. Por exemplo, uma vez aconteceu numa família. O pai idoso, o filho falou para o pai: sai logo do carro, sai logo do carro. E o pai idoso, mais de 80 anos na época, foi se apressar para sair do carro, caiu, quebrou o fêmur. Tudo por quê? Por causa da pressa. Porque não teve o quê? Paciência. E aí logo depois o pai se internou, e sabe quando a pessoa idosa quebra um osso, é difícil de recuperar, ainda mais o fêmur. E aí a pessoa partiu logo depois. Mas tudo por quê? Por falta de quê? Paciência. Por falta de quê? Humildade. Aí depois a pessoa fica com remorso. Fica com remorso por quê? Porque agiu na pressa. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. A gente nunca perde quando a gente é humilde e tem paciência. Vamos lá em Tiago. Tiago capítulo 5, 7. Eu já vou terminar aqui, não vou me estender muito não. Tiago capítulo 5, versículo 7. Podemos ler? Olha o que a palavra diz para a gente nessa manhã. Portanto, irmãos, sejam o quê? Pacientes. Tenha calma. Pastor, a minha bênção está demorando. Calma. Seja paciente. Permaneça em Deus. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Ah, pastor, eu tenho uma empresa e que a empresa não está crescendo. Calma. Procure fazer as coisas certas. Se mantenha na palavra, que ela vai crescer, que as coisas vão desenvolver. Mas a pessoa fica apressada e faz negócio com pessoas que ela não tem que fazer. A pessoa fica com pressa. Ah, pastor, eu quero namorar. Para com isso. Tenha calma, tenha paciência. Deus vai colocar uma pessoa de Deus do seu lado. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que esperou 8 anos para namorar. 8 anos. Sabe lá? E uma pessoa nova, uma jovem nova. Ela continuou lá servindo a Deus, indo à igreja, buscando, fazendo a obra. E a hora dela chegou. Mas por quê? Porque não perdeu a paciência. Tome cuidado. Nós precisamos, e muitas das vezes, a pessoa, ela é aquebrantada porque ela não tem paciência. E muitas das vezes ela é quebrantada por causa de uma doença. Deus fala, não faz, mas a pessoa teimosa vai lá e faz. Vai sofrer. Por exemplo, Davi, ele sofreu muito pelo pecado dele. Os filhos dele desrespeitaram ele e quiseram tomar o reinado dele em vida.
em vida. Sabe lá o que é isso? O filho querer matar o pai. Mas isso foi uma brecha que ele deu no passado, por quê? Porque ele foi desobediente. Ele achou que podia tudo. Às vezes a pessoa, ela tem tanto dinheiro, ela tem tanto poder, que ela acha que pode tudo, e não pode. Ah, pastor, tudo é dinheiro. Para com isso. Ah, se eu não tiver dinheiro, eu vou viver um inferno. Para com isso. Nós temos que saber viver na fartura e na escassez. A gente não pode se desesperar. A gente não pode perder a paciência. O marido perde a paciência e começa a tratar a esposa com grosseria, a maltratar ela, a ser grosso. Vai causar mais problema ainda. Por exemplo, no casal, marido e mulher, ou então na família, está passando por um momento difícil financeiramente, tem que procurar falar coisas boas, falar de prosperidade. Mas não, a pessoa só fala do que ela está precisando, só fala de miséria, só fala daquilo que está faltando. Usa a fé. É nessas horas que a gente tem que usar a fé. Declarar, ó, Deus me deu condição de eu pagar minha dívida. Chama a existência. O armário está vazio, lá você declarar, está tudo cheio. Dá uma de doido. Porque a realidade é que às vezes a gente tem que dar uma de doido. Ou a gente crê ou a gente não crê. Ou você confia em Deus ou você não confia. Temos que ter paciência. Vamos ler aqui de novo. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vida do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Você vê que quem planta, ele sabe esperar. Você não planta hoje e colhe amanhã. Há um tempo, você vê que aqui passa 2 estações. Cada estação tem quantos meses? 4. 3 ou 4? 4. 3, são 4 estações, né? São 3 meses. Aí no caso aqui, 2 estações, outono e primavera, 6 meses, 6 meses, esperando a colheita. Você vê que a pessoa tem que ter paciência. Você tem que acreditar. Ah, pastor, eu abri um negócio agora. Tem que ter paciência para ele crescer. As coisas não acontecem da noite para o dia. E a gente tem que saber lidar com isso. Por quê? Porque hoje, a geração de hoje, ela é mais tentada na ansiedade e na preocupação por causa do quê? Dos aparelhos eletrônicos que a gente tem. E a gente tem que tomar cuidado. Versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vida do Senhor está o quê? Está próxima. Cuide da quê? Da sua salvação. O que me garante a minha salvação é a minha obediência à palavra de Deus. Não é porque eu sou pastor, não. O que me garante a minha salvação é a obediência, é se desviar do pecado, das tentações, é permanecer servindo a Deus.
A igreja cheia ou vazia, eu estou aqui, ó, pregando, fazendo a minha parte. E ainda mais hoje, debaixo de uma chuva, de um frio, eu estou aqui, ó. Tem muita gente que não se levantou hoje para ir para a igreja. Por quê? Porque preferiu ficar debaixo da coberta. Mas graças a Deus que você está aqui. Isso é o quê? Você está o quê? Cuidando da sua o quê? Salvação. Porque nós somos salvos pela fé. E a fé vem da onde? Tu ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo e se mantendo na fé em Jesus. Se mantendo na fé. Nós temos que nos manter na fé. Porque a coisa mais preciosa que a gente pode receber de Deus não é dinheiro, é a nossa fé, é a nossa salvação. E não tem dinheiro no mundo que pague. Outro dia, foi ontem, eu vi um vídeo de um pastor, ele falou algo interessante. Deus, no céu, tem a melhor adoração. É ou não é? Na terra, Ele tem o melhor clamor. Porque no inferno, as pessoas também estão clamando, mas elas nunca vão sair de lá. A gente tem que aproveitar agora, enquanto a gente está na terra, para clamar a Deus, para buscar a Deus com vontade. Porque tem muita gente que está indo para o inferno e o clamor dela, Deus já não vai mais ouvir. Olha que coisa forte. As pessoas que estão clamando no inferno, já era. Já era. Porque Deus, Ele só ouve o clamor da terra. E a gente tem que aproveitar esse momento para clamar, para buscar Deus com vontade. Glória a Deus. Porque enquanto há vida, há esperança. Não brinque com a sua vida, não brinque com a sua salvação. Ah, pastor, existe reencarnação? Isso é mentira do diabo. Nós só temos uma só vida. E nós não podemos desperdiçar a vida que Deus nos deu. Mas tem gente desperdiçando, se prostituindo. A pessoa não tem pudor. Ela se relaciona com todo mundo. Por quê? Ah, pastor, eu estou aproveitando a vida. Você está perdendo a sua vida. E você está caminhando em passos largos para ir para o inferno. Ah, pastor, essa pregação é chata. Está falando de inferno, mas é o que está escrito na palavra. Eu não posso inventar outra palavra. Nós temos que cuidar da nossa salvação. Nós temos que cuidar da nossa vida. Continuando, versículo 9. Irmãos, não se queixe uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Olha só, tem gente que gosta de falar mal do outro. E viu fulano? Viu? Fulano não fez isso. Ele era para fazer. Olha só, a pessoa gosta de se queixar da outra. Fala mal. Aí ela fala mal de um. E aí ela encontra o outro, fala mal do outro, fala mal de todo mundo. Deus está vendo. E sabe fulano? Fulano fez isso, ó. E ele é casado. Ó, fulano não se diz da igreja fazendo esse negócio. A gente tem que cuidar da nossa vida. E parar de olhar para a vida do outro. Porque, olha só, irmãos, não se queixe um dos outros. O que mais a gente vê na igreja é a pessoa se queixando do irmão, fazendo fofoca. Sabia que tem muita igreja que fecha por causa de fofoca?
A pessoa fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do obreiro, fala mal, e fala mal, e fala mal, e fala mal, e a igreja vai desvaziando, vai desvaziando. Nessa pandemia aí, quantas igrejas fecharam? Por quê? Na pandemia já é difícil, ainda mais com fofoca. E aí tem o WhatsApp e manda mensagem, fala mal do pastor, e fala isso, fala aquilo, e fala mal. Para com isso. Olha o que está escrito. Para que não sejam julgados, o juiz está à porta. Aí fala mal da igreja grande, da igreja pequena, fala mal da igreja do vizinho, da vizinha. Para com isso. E aí a pessoa fica atribulada, ela fica perturbada, os pensamentos perturbam ela fica acelerada. Versículo 10: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Você vê, a palavra de Deus fala: crê nos seus profetas e prosperareis, nos pastores. A pessoa despreza o que o pastor está falando. Não é bem assim não. O pastor é o anjo da igreja, é o responsável, mas a pessoa despreza. Por que ela despreza? Porque ela acha que sabe muito, ela acha, porque ela tem muitos anos de igreja, ela acha que sabe muito, e acaba desprezando o anjo da igreja, o profeta. Deus usa o profeta, o pastor, não faz isso, não faz. A pessoa é teimosa, vai lá, faz e quebra a cara. O pastor fala, ora antes de fazer qualquer coisa, mas a pessoa não ora, não está nem aí. Ela sai metendo a cara e depois se arrepende. Caramba! Mas por quê? Porque não quer obedecer. É claro, obedecer dentro do limite. Ninguém tem o direito de colocar fardo nas costas de ninguém. É isso que eu quero que entendam, mas dentro da palavra. Versículo 11: Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Só é feliz quem persevera. Não, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de buscar. Eu vou lutar pela minha bênção até o fim. Eu vou procurar me consertar, vou ver onde eu preciso melhorar. Eu vou gastar mais o meu tempo com Deus, porque eu fico em casa, vou para o trabalho e quase não busco a Deus. E na realidade é que até na ida o percurso de casa para o trabalho, você pode buscar Deus. Eu pego o ônibus, pastor. Coloca lá o fone de ouvido lá, o seu fone Bluetooth lá, e vai ouvindo a palavra, vai ouvindo uma pregação, vai ouvindo uma mensagem de fé, vai ouvindo a palavra de Deus, gasta tempo com Deus. Às vezes a gente gasta tanto tempo em tanta coisa que nos dá até prejuízo. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu só penso em sexo o tempo todo. Fico o tempo todo com a cara para a televisão. Aí fica que nem um bicho no cio. Por quê? Porque está toda hora com a televisão ligada. E a televisão, o que mais mostra, a televisão, os canais abertos, mostra sensualidade. É um anúncio sensual, é um programa sensual. Aí vai ser um programa de entrevista, fala uma pornografia, fala uma sensualidade.
E aí aquilo vai entrando dentro da pessoa sem ela perceber. E aí ela fica, poxa, eu não entendo, eu não consigo me conter. Não consegue se conter, por quê? Porque gasta tempo com as coisas do mundo. E está entrando as coisas do mundo em você sem perceber. Agora, se tiver buscando a Deus, a maldade não vai entrar. O desejo da carne não vai prevalecer. Ah, pastor, eu não consigo parar de ver pornografia. Por quê? Gasta tempo com as coisas do mundo. Eu quero ver você gastar tempo com as coisas de Deus, se você não vai vencer qualquer coisa. Começa a gastar tempo lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. A pessoa, ela fica 5 horas de cara para a televisão, mas não fica 15 minutos lendo a Bíblia. E aí depois ela não entende por que ela está tão carnal, está brigando com todo mundo. Por quê? Porque ela gasta tempo com as coisas do mundo. Ela só vê filme do mundo, ela só vê série do mundo. Tem até uma série aí outro dia, não sei se vocês conhecem uma série chamada Lúcifer. Uma menina evangélica falando que é muito bom essa série. Olha só, uma pessoa evangélica que se diz de Deus falando, elogiando a série do diabo. Olha só, está completamente fora do alvo, da vontade de Deus. Temos que gastar o nosso tempo fazendo as coisas de Deus. A pessoa só escuta louvor, só escuta a música do mundo. Ah, pastor, é pecado escutar a música do mundo? Não, pecado não é. Mas uma coisa eu falo, entre escutar a música do mundo e escutar louvor, eu prefiro escutar louvor. Por quê? Porque eu sou de Deus. E o louvor atrai o quê? A presença de Deus. Mas muitas das vezes a música do mundo atrai a presença do diabo. É claro, não são todas, mas muitas delas são oferecidas até para os demônios nos terreiros de feitiçaria. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta. Mas aí a pessoa está lá no seu carrão lá, ó, escutando muitas das vezes uma música que foi oferecida para o diabo. E está atraindo a presença de quem? E infelizmente muitos acidentes acontecem porque a pessoa está escutando uma música oferecida para o diabo. E aí ela não entende, por que aconteceu esse acidente comigo? Eu fiz tudo certo. Então nós temos que vigiar. Eu não estou falando não estou generalizando. Ah, pastor, é pecado eu escutar uma música romântica? Claro que não. Mas também você não vai escutar uma música romântica que está exaltando o amante, a amante que roubou o marido de não sei quem e agora ela vive feliz. É porque a música, tem música que tem cada letra. Então você tem que vigiar na letra que você ouve, na mensagem que você ouve. Continuando aqui, vamos lá, versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é o quê? É a dúvida. Deus, ele não age na dúvida. Nós temos que ter certeza, ou sim ou não. Ah, pastor, eu quero namorar, mas eu estou em dúvida. Então não namore. Ah, pastor, eu vou abrir um negócio, mas eu estou em dúvida. Enquanto você estiver na dúvida, não faça nada. Nós temos que fazer na certeza, ou faz ou não faz. Amém? Versículo 13.
Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Olha o que Deus está nos ensinando, ó. Há alguém que se sente feliz, que cante louvor. Mas muitas das vezes a pessoa perde a felicidade. Por quê? Eu vou ver um filmezinho. Mas aí o filmezinho tem um monte de palavrão, tem pornografia. Pastor, mas eu não sabia. O que você tem que fazer? Parar de ver o filme. Ou então adiantar a parte lá que não convém você ficar vendo. E de preferência trocar o filme. Agora, você não vai perder a sua felicidade. Por quê? Porque gasta tempo com aquilo que vai trazer prejuízo para você. Versículo 14, ó. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este orem, e sobre ele unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o quê? O doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será o quê? Perdoados. Aqui outro ensinamento, ó. O pecado está ligado ao quê? A doença. E o que leva a pessoa a pecar é o orgulho, a altivez. Eu vou pecar. Mas antes dela pecar entrou o orgulho, a altivez. Ela se distanciou de Deus. Quer ver o que leva muita gente a pecar? É a raiva, o ódio. Tome cuidado com esses sentimentos, porque esses sentimentos levam ao orgulho, leva a pessoa a se afastar de Deus, faz a pessoa virar a cabeça. A gente tem que tomar cuidado com esses sentimentos. Você vê que quando o diabo manifesta na igreja, na hora de ser expulso e mandado embora no nome de Jesus, como é que ele manifesta? Calminho? Não, nervoso, com ódio. A gente tem que tomar conta e não deixar esse sentimento nos dominar. Porque isso vai nos afastar de Deus. A Bíblia nos ensina, irai-vos e não o quê? Não pequeis. Sabe, a gente não pode se deixar se tomar pela raiva. Porque quando muitas das vezes, muita gente hoje está presa na prisão, que foi tomado pela raiva, foi lá e matou o outro. Sabia disso? E às vezes por uma coisa simples. Por uma discussão por causa de vizinho. A gente tem que tomar cuidado. Porque por causa, às vezes, de uma coisa simples, pode causar o quê? Uma tragédia na vida da pessoa. E depois ela se arrepende. Por exemplo, o marido e a mulher. Às vezes uma briga simples, mas causou o quê? Uma separação. Causou uma separação. Mas por quê que causou a separação? Por causa de uma briga. Às vezes num copo sujo que largaram em cima da pia. Tome cuidado. O nervosismo, a raiva, atrai a presença do mal. Você vai decidir o que você quer na sua vida. A presença do bem ou a presença do mal? Então a gente tem que cuidar de certos sentimentos que a gente sente. E temos que muitas das vezes liberar perdão. Porque a felicidade está em perdoar. A felicidade
não está em fazer vingança com as próprias mãos. Porque a pessoa vai se vingar e vai continuar infeliz. Fulano me paga. Me paga. Olha o que ele fez comigo. Não olha dessa maneira não. Libera o perdão. E busque viver uma vida feliz obedecendo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar agora e vamos pedir para Deus a quebrantar o nosso coração. Se você quiser até se colocar de joelho, fique à vontade. Também ninguém é obrigado a nada. Mas a gente vai fazer essa oração a Deus e vai pedir para Deus, para que Ele venha nos aquebrantar, para que a gente venha viver uma vida feliz. Amém? Então, feche os seus olhos e vamos fazer a oração agora no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento, meu Deus, nós invocamos o Teu poder e eu me coloco de joelho, Pai, e te peço, Senhor, que o Senhor venha nos aquebrantar, que o Senhor venha, Pai, fazer com que a gente venha ter um coração humilde, meu Deus, que o Senhor venha arrancar de nós tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor venha arrancar tudo que está em nós, toda a vaidade, todo o orgulho, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a carnalidade, todo o desejo maligno, que o Senhor venha arrancar do nosso coração, meu Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, com o Teu poder, venha queimar, meu Deus, porque a realidade é que tem muita gente doente hoje, porque a pessoa é orgulhosa, é vaidosa, e isso atrai a doença, atrai a presença do mal, e por isso, Pai, nós estamos aqui orando e te pedindo, meu Deus, arranca, meu Deus, todo o mal, meu Deus, da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração, no nome de Jesus, meu Deus, queima agora todo sentimento, queima agora todo o mal, meu Deus, do nosso coração, meu Deus, queima, arranca toda a vaidade, no nome de Jesus, meu Deus, eu oro agora pela saúde dessa pessoa que está nos ouvindo, eu oro pela saúde dessa pessoa que está aqui na igreja, meu Deus, eu te peço agora, vem com Teu poder agora, penetra com Teu poder agora, Jesus, e vai arrancando agora todo o mal, todo espírito de enfermidade que sai agora da vida dessa pessoa, do corpo dela, da mente dela agora, em nome de Jesus, espírito maligno, eu ordeno agora que todo mal vai saindo, todo mal agora vai saindo agora, em nome de Jesus, sai, todo mal vai saindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a ordem está sendo dada. Em nome de Jesus, todo mal, agora, toda perturbação, toda doença, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te agradeço, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fica com Deus.